Boa noite você que está assistindo no YouTube. Graça e paz. Como vocês estão? Estão bem? Está confortável aí? Eita glória. Dia de chuva. Semana toda vai ser assim? Tá valendo. Tem gente de açúcar aqui? Qual é a marca? Meu irmão, tempo chuvoso, é só, como a gente sempre fala, desde a antiguidade, os nossos avós, só os crentes vão para a igreja. Só quem é. Eu acho que Jesus vai vir no dia de chuva, meia-noite no frio. Então, meu irmão, fica com o seu guarda-chuva pronto, agasalhado. Quando Jesus vier, está pronto. Outros falam assim, acho que Jesus vai vir no calor, porque tem calor também que o pessoal não vem para a igreja, mas tá bom. Deus é bom em todo tempo. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia bem caloroso? Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Aleluia. Ele merece. Amém. Deus é bom. Irmão, eu tô vivendo um tempo muito gostoso na presença de Deus. E eu tenho visto isso na igreja, na vida de algumas pessoas na igreja. Eu quero ver em todos. Em nome de Jesus. Sua porção está chegando, vai chegar agora. Em nome de Jesus, seja hoje. Sua porção seja hoje. Em nome de Jesus, amém? Eu creio que você vai viver o melhor de Deus. A gente está no mês de maio. E em junho está chegando já, né? Época de frio. Mas eu tenho certeza que a gente não depende de estações do ano para viver uma promessa de Deus. Deus tem promessas novas sobre a sua vida todos os dias. Ele cria, antecipa estações novas para a tua vida. Então eu quero declarar desde já, essa noite, agora, nesse momento, no teu lugar, onde você está, uma nova estação para você agora. Em nome de Jesus, agora, uma nova estação sobre a sua vida. Eu estou falando sério, meu irmão, profético. É uma nova estação chegando sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, isso é bom, isso é profético. E quando nós verbalizamos isso em fé, a gente traz existência. Você entende? Traz existência. Mas no meio de tudo isso, nós precisamos nos preocupar com gerações. Gerações futuras. Quem são as nossas gerações? Nossos filhos, os nossos netos, o jovem de hoje. A gente tem um grupo de jovens aqui. Cadê os jovens? Que são até os 18 anos. Cadê os jovens? Até os 18. Cadê acima dos 18? Todos nós temos um corpo com uma idade, que é o tempo de vida. Mas dentro do nosso interior, o espírito é o mesmo. Ele não envelhece. Então, existe uma geração hoje, até uma pregação do pastor Luciano para os jovens, que foi muito impactante sobre gerações, né? E a nossa preocupação é, o que os nossos jovens, os nossos filhos vão levar para a próxima estação, próximo ano, daqui a 10 anos, 5 anos? O que eles vão carregar como propriedade da palavra? O que eles vão carregar? O que nós estamos trazendo de identidade na minha casa, na sua casa, para refletir na vida deles, para eles continuarem aquilo que você está vivendo hoje? Porque eles serão o que você é hoje. O meu filho vai ser o que eu sou hoje. Lógico, ele não vai ser um pastor, porque se Deus não tem um chamado pastoral na vida dele. Mas, se eu for um cara negligente com o evangelho, o meu filho vai carregar algo, muitos falam maldição hereditária, não acredito nisso, porque uma vez que você aceita Jesus, toda quebra já foi feita, anulado na cruz do Calvário. Mas a preocupação é, o que você tem para apresentar para os seus netos, seus filhos hoje? O que você tem apresentado? Porque a gente cultua, a gente frequenta igreja, a gente tem sentado na igreja, a gente participa de conferências, a gente participa de muitas coisas, a gente se absorve de muita coisa. Mas a gente também se absorve de outras coisas também. E eu quero entrar em algo aqui muito importante, porque mesmo você, mesmo eu, também serve para todos nós entramos hoje numa presença de Deus, em alguns momentos, no modo avião.
Você sabe o que é o modo avião? Quando você vai entrar no aeroporto, você vai entrar no avião, fazer viagens, existe uma certa segurança pelo aeroporto que você tem que colocar o seu celular no modo avião para não haja uma interferência. Esse modo avião, seu celular não funciona. Ele não funciona em nada. O modo avião não é desligar. Ele está lá ligado, mas desconectado com o mundo lá fora. Desconectado com redes sociais, desconectado com tudo. E a gente entra no modo avião com Deus. E é uma preocupação muito grande. E aí está o tema, o modo avião com Deus. E essa é a preocupação que a gente tem hoje. Eu percebi muito com o uso de celular, a gente tem visto nas redes sociais perfis de pessoas, e é uma coisa muito louca, porque a gente como homem, como pastor, a gente vê também as atitudes de algumas pessoas em relação à rede social. A gente vê como as pessoas elas se colocam, né, a vida delas na rede social. Isso é um perigo, porque o que você é, o seu filho vai ser um dia. Então, há uma preocupação em relação a isso. E tem alguns casos que pessoas, você posta uma coisa, a pessoa já está tão conectada online, 5 da manhã, que ela já curte. Já viu isso? Você postou um negócio no store lá, a pessoa já curte. E aí você põe 2 da manhã, a pessoa está curtindo, ela não dorme. Ela está escrava na rede social do celular. O celular brilha de madrugada, ela olha do lado para ver quem é que está chamando ela. A gente leva o celular para a cama. A gente não leva mais a Bíblia. A gente não leva mais a nossa vida de oração. A gente não ora mais no pé da cama, de joelho, porque o celular é mais importante. E eu quero entrar nesta palavra hoje, para a gente criar uma cultura de reino, uma cultura sadia dentro do nosso lar. Semana passada nós falamos sobre a busca de Deus, a busca de Cristo, sobre Pedro. Mas não adianta Jesus buscar eu e você, e a gente está no modo avião com Ele. A gente não pode desligar o modo avião no momento que eu preciso. Ele nunca vai falar não para você, mas não é justo. Não é justo, irmão, um irmão que tem uma vida de oração subir aos céus e você tem uma meia boca subir também. Não está certo. Os valores são invertidos. Sabe? O quanto você dá é o quanto você vai validar o teu passaporte para subir aos céus. E aí aquela palavra de eu e minha casa serviremos ao Senhor tem que ser verdadeira na sua vida. Ela tem que ser real na sua casa. Então, para ser uma igreja relevante, meu irmão, não é estrutura, é o quanto eu estou biblicamente na palavra. Quanto biblicamente eu estou levando a minha casa na palavra. Amém? Então, nós queremos passar hoje algo aqui, não eu, né, mas o Espírito. E eu quero que você abra a sua Bíblia para começar em Juízes 2, verso 10. Quem está conectado, diga amém. Quem está no modo avião, diga amém. Tão ligeiro. Não é doido, né? Muda a voz, irmão, pode falar, ninguém vai perceber. Amém. Aí ninguém vai saber que foi você. Juízes 2, verso 10. Depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, e não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. A geração de Moisés, a geração de Josué chega. Eles passam por vários processos, eles assistem coisas miraculantes, ações poderosas de Deus sobre o povo, mover sobrenatural, coisas que a gente vê em filme, irmão, aconteceu na Bíblia. O povo viu, o povo vivenciou. A nova geração de Josué também vivenciou outros milagres, outros feitos de Deus. O povo de Moisés viu fogo no deserto, viu o maná caindo do céu, viu o mar se abrir, eles atravessaram. As batalhas, as guerras começam. Josué derruba muralhas, Josué abre o Jordão, Josué faz coisas incríveis. Uma geração assiste, mas depois desses feitos da terra prometida, 20 anos depois, Josué morre. De Josué até o processo dos reis, houve 400 anos, irmãos, 400 anos. Sabe o que acontece em Juízes? Nesse processo começa uma geração agora, que não conhece o Deus dos antepassados, uma geração que não tem lembranças do que aconteceu,
uma geração que está distraída com coisas novas. Deixa eu liberar algo para você: o diabo não precisa desviar pessoas, ele só precisa distrair pessoas. E aqui nós vemos que uma geração não conhece Deus, e eu posso trazer hoje para uma identidade no dia de hoje. Há uma geração que conhece Deus dentro da igreja, mas a gente não tem testemunhado os milagres da nossa casa. A gente não tem falado do que Deus fez no passado com a gente. Por quê? O que você tem contado do que Deus fez na sua vida para a geração nova? A gente só quer ver um movimento, a gente só quer ver o que está acontecendo hoje no mundo cristão, mas a gente não tem verbalizado as coisas antigas do passado. Esses dias eu estava entrando no Instagram e eu procurei a igreja que o meu avô fundou junto com o pastor presidente José Ramos, pastor fundador da Assembleia de Deus de São Caetano do Sul, uma igreja que tem 75 anos. Eu entrei no Instagram, achei a igreja, meu irmão foi para lá, ele mostrou uma foto, ele tirou na frente da igreja, uma igreja linda, pequena, mas que existe em vários lugares. E eu entrei no perfil desta igreja e comecei a olhar tudo dentro, e eu mostrei para a pastora, eu tirei um print da tela, tem uma foto acho que de 78, o meu avô no meio de uma galera, num campo aberto, com jovens ajoelhados assim, tirando aquela foto como time de futebol, como a gente tira. E o meu vozinho atrás, cabelo de algodão, já era velho, 78. Meu avô partiu com 96 anos. O pioneiro, eu sou a terceira geração do evangelho da família. E eu quero carregar esse legado para a minha quarta geração, que toca baixo, que toca violão, que está na Áustria, continuar aquilo que Deus fez na minha vida, que fez na vida do meu avô. Eu preciso contar os feitos do passado, para ativar um sonho profético sobre a vida deles, para continuar a palavra de Deus sobre a vida deles. Mas a Bíblia fala que em Josué e Juízes 2:10, eles esqueceram de quem era Deus. A geração que esqueceu de Deus, ela não é ateia, ela nasceu distraída. E o maior demônio hoje é a distração em 2026. É isso aí, irmão. E eu vou falar algumas coisas que eu marquei aqui de curiosidade. Pode falar, irmão? Hoje eu vou falar uma realidade. Os filhos hoje conhecem mais o TikTok, os influenciadores do YouTube, do TikTok e do Instagram, do que conhecer os 12 discípulos de Jesus. Pode perguntar para qualquer geração de hoje. Às vezes tem até adulto, o pai que não sabe. Sabe o nome de toda a escalação do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras, mas não sabe quem são os 12 discípulos de Jesus. Então hoje o diabo usa uma ferramenta para distrair o jovem, porque não nasce ninguém crente, meu irmão. Ninguém nasce crente, não tem consciência. Mas o conteúdo, quem decide o que seu filho vai ser é você responsável. Não é culto de pai e mãe não, mas é um culto de gerações. O que você quer para uma igreja futura? O que você quer para o novo tempo? O que você quer para a igreja evangélica no Brasil? O que sonho que você tem? Sabe, irmão, ninguém é eterno. Um dia eu vou fechar os olhos, e o que eu deixei? O que eu construí? Já pensou nisso? O que você vai deixar para a sua família? Marcas de dores ou testemunhos de vitória? Eu declaro em nome de Jesus hoje, que as suas marcas de dores vão sair hoje, e deixará marcas e testemunhos de vitória. E isso se chama amnésia santa, uma amnésia espiritual, porque a gente não lembra. A gente recebe mais algumas informações de notificações no nossa mente, através do celular, das redes sociais, do que a gente receber notificações espirituais.
A gente pega o celular e a gente deixa lá, em todos os fendes lá, e a gente vai olhando. Nós perdemos tempo. É mais fácil dar um celular na mão de uma criança e distrair ela, do que você trazer ela para perto e ler uma palavra, uma historinha. Ah, mas ela não gosta porque você nunca ensinou. Quantas pessoas eu já vi dentro da igreja e fora da igreja, a criança está chorando, a criança pega o celular e coloca videozinho. A criança ela fica mergulhada numa animação, porque ela vai ficar quietinha. Ela vai criar uma cultura que às vezes aquela cultura, meu irmão, ela vai destruir aquilo que você pode construir aquela hora. Um relacionamento, brincar. Eu vou dar uma dica para vocês, os meus filhos, eu brinquei com eles de figurinha, rodei peão, ensinei a jogar bolinha de gude, pinar pipa, esconde, escondeu, colocar o tênis lá escondido no canto da parede lá para achar que estava lá, mas não estava. Quem já fez isso? O esconde-esconde que você se esconde de verdade até a criança chorar e você aparece. Ela tem que sentir que você sumiu, porque você está no nível hard. Né? Isso são memórias. Essas memórias familiares são importantes, mas as memórias espirituais são muito mais. Por quê? Porque na época que eu estava fora da igreja, o meu pai sempre falou das coisas que aconteceram na vida espiritual dele. Na época, para mim, era muito chato ouvir. E de verdade, para o jovem hoje estar numa igreja cristã, uma igreja evangélica, às vezes é chato. Imagina se essa igreja tivesse eu de pastor aqui como terno, gravata, não que eu sou contra, e pregando só cajadada. A igreja esvazia. Ou lavar roupa em cima do púlpito, falando no pessoal com as pessoas. Quem é que aguenta? Ninguém. Isso não é construir memórias, isso é destruir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, nós precisamos criar memórias no espiritual, na casa, na jornada que a gente tem como cristão. Frequentar a igreja não é o suficiente, você não vai trazer a salvação para sua casa. O que traz a salvação para sua casa é você estar aliançado com a verdade, é você viver o evangelho genuíno, é orar na sua casa, é ter uma vida de devoção, é você ter uma vida de consagração, é jejuar, é você não deixar os princípios lá do mundo entrar dentro da sua casa. É você blindar o que você assiste dentro de casa, é você blindar o que você faz dentro de casa. Até o seu celular tem que ser controlado também, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos trazer a cultura do reino para dentro do nosso lar. O diabo está devorando, ele está assistindo e ele está rindo. Nem tudo é o diabo. O que ele mais quer é que você culpe ele. Quanto mais você culpa ele, menos carga você carrega de culpa. E é isso que ele quer. Porque se você se arrepender, você enfraquece os planos dele. Porque o arrependimento restaura relacionamento. Em Hebreus 2:1, não precisa abrir, eu vou ser rápido aqui. Por isso é preciso que prestamos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Em Hebreus está dizendo, eu preciso tomar o máximo de atenção no que eu ouço, no que eu vejo. Eu preciso estar atento a tudo que acontece num dia de culto, numa celebração. Eu preciso entender que a minha casa precisa servir. E meu irmão, eu estou falando para você, não é você ficar 24 horas dentro de uma igreja. Eu estou falando que Deus quer resgatar a sua casa, os valores do seu lar. E a gente tem visto jovens se perdendo. A palavra desviar, existe uma conotação e uma explicação bem legal sobre desvio de propósito, distração. O diabo faz distrações na geração que tem para desviar o jovem, desviar você, desviar a casa do propósito de Deus. E a palavra desviar no grego é parahel. No termo náutico, eu marquei aqui, significa deixar o barco ir à deriva lentamente. Ninguém naufraga de uma vez só. Você só tira o olho da bússola por 5 minutos e você se perde.
Desviar é você tirar os seus olhos do propósito, do coração e da palavra. Se você tira os olhos de Jesus por 5 minutos, você já está distraído. É ou não é? Se você ficar 5 minutos sem falar com Deus, 5 minutos conectado a qualquer coisa e pegar o celular, você desliga a bússola espiritual e você está à deriva agora. E agora você começa a entrar num mundo virtual que você é mergulhado lá ou engolido por ele. Meu irmão, eu fiz um comparativo esses dias. Eu estava com a pastora, a gente foi no shopping resolver umas coisas. Eu não sei o tempo que a gente gastou, até vi a Débora e a Nicole lá no shopping, a gente encontrou elas lá, né, resolvendo umas coisas. O shopping é um ladrão de tempo. É ou não é? Acho que o diabo criou o shopping, cara. Porque faz você gastar, você engordar, você não vê a luz do dia, você entra, é uma loucura, você entra de manhã, daqui a pouco está à noite. Parece que tem um cara mexendo no interruptor lá. Você entra de manhã, na hora que você vai sair do carro, liga, desliga. Aí apaga e fala, está no escuro. É um ladrão de tempo. E o celular, as redes sociais é um ladrão de tempo. Tem roubado o tempo familiar, tem roubado o tempo de mesa, tem roubado a comunhão. Vamos fazer uma avaliação da nossa vida, no que a gente tem entregado para Deus, o que nós estamos falando para Deus, o que nós estamos entregando para os nossos filhos. As redes sociais têm engolido pessoas. 5 minutos passa a virar 2 horas. A gente fica com tanta informação nisso, que a gente esquece de quem a gente é também. Antigamente era novela. Novela era uma coisa doida, porque tinha os galãs, que hoje é tudo velho. Tony Ramos. Quem mais? Antônio Fagundes. As mulheradas ficam, que gato, meu Deus do céu, que horror. Só que o gato uma hora vai virar velho. Eu era bonitão quando era mais novo. Ainda sou. Eu sou ou não? Valeu, amor. Só você para ter fé. A gente envelhece. Então, na época de novela, as mulheres ficavam se maravilhando com a história da novela. Olhar os maridos das mulheres ricas da Vale Tudo. Vamos voltar no tempo? Vocês estão prontos? Quem matou a Odete Roitman? Não sei ainda. Ninguém descobriu ainda, né? Acho que foi o autor mesmo. Tira ela. Já é. Roque Santeiro. Seuzinho Malta. Quem lembra disso aí? Então, naquela época, a mulherada mergulhava nas novelas e falava assim, ai, meu marido podia ser igual a ele. Ai, eu queria ter essa vida dessa mulher rica. E a Avenida Brasil? Quem não queria matar a Carminha? Até eu, irmão, já estava com o pastor, já queria matar ela. Você vê o que acontece com a rede social, como a comunicação, ela mexe com a gente. O ser humano é visual. O diabo sabe onde pega a gente. O diabo sabe que pega no que você vê e no que você ouve. Não é o que você fala, porque o que você fala reflete naquilo que você ouviu e naquilo que você viu. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa geração hoje? Porque eu tenho declarado nesta igreja que vai chegar um tempo que o meu cajado vai passar, o cajado da pastora vai passar, e uma nova geração vai chegar. Ela vai chegar porque deixamos um legado, eu e você. Eu e você deixamos uma marca cristã, uma memória de grandes feitos e grandes milagres. Essa igreja vai completar 11 anos, mas a gente vai chegar com 50, com uma igreja que foi relevante na palavra. Só que sozinho eu não consigo fazer isso, eu consigo fazer na minha casa. Eu não quero que só reflete na minha casa, eu quero refletir na igreja, na sua família, na sua casa. Amém? Vamos falar sobre um jovem, Daniel.
Daniel estava num ambiente babilônico, um lugar onde tinha outras culturas, outros deuses. Ele não se rendeu, ele não se entregou, ele não se distraiu pelas ofertas. Daniel poderia ter feito outras coisas. Daniel gastou tempo ganhando com Deus. 3 vezes por dia ele abria a janela e ele orava. Está em Daniel 6:10, não precisa abrir. Hoje a gente não consegue orar 3 minutos. 3 vezes no dia ele orava. A gente não consegue 3, porque o nosso celular está sempre ligado. Nosso celular sempre está conectado. Se não está conectado, está no vibra. A gente precisa receber notificação. O leão hoje da nossa vida não é mais o diabo, é o Fênix. É os Fênix de notícia. O nosso inimigo hoje, que está na mão dos nossos jovens, na nossa mão também, é o TikTok, é as redes sociais. Esse é o maior leão da distração. É o que traz dano à bússola, para te distrair daquilo que Deus colocou como propósito. Não adianta a gente receber uma unção profética, a gente pular, falar em línguas, se a gente amanhã, a gente tem a distração. E a gente entra no modo avião com Deus. Sabe, agora eu não preciso de Deus, porque eu já fiz a minha parte no domingo. Eu não preciso de Deus na quinta, porque quinta-feira eu tenho minhas obrigações. Irmão, isso não vai te trazer ser menos em Deus ou mais em Deus, mas reflete na sua casa. As suas ações vão refletir nos seus filhos amanhã, no seu casamento. Você entende? Deus não está falando sobre posição, Deus está falando sobre posicionamento. Amém? Aleluia. Uma curiosidade também, quero falar para você aqui. Curiosidade científica, fala para o teu irmão assim, fala assim, o pastor também é conteúdo. Meu irmão. O cérebro libera dopamina a cada notificação. É o mesmo circuito do drogado, do viciado em droga. É o mesmo. É a mesma situação. Você e eu, nós estamos, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar viciado. E nós somos interrompidos por nada. Porque é assim. A gente não consegue ter acesso a Deus. E ninguém consegue falar de Deus para você. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fui drogado, eu já fui viciado em droga. Já fumei maconha, já cheirei. E o viciado em droga, ele nunca aceita que ele é drogado. E o filho nunca vai falar que está viciado no celular. E nem você vai falar que você está viciado no celular. Você fala, não, eu fico pouco. O bêbado nunca vai falar que ele é alcoólatra. É sempre assim, irmão. Nós fazíamos uns trabalhos sociais há 20 anos atrás no centro da cidade. E eu sempre falava para a galera da igreja, falava assim, gente, a gente vai lá e você vai sentar do lado das pessoas, as pessoas vão falar das histórias dela. Elas vão falar que foram advogados, juízes, empresário, médico e está lá. Mas não é. Alguns até podem ser, mas não é todos. Por quê? O consumo foi tão grande que deu pau, zoou. E eles nunca querem sair daquele lugar, porque lá é bom. E aí, presta atenção, irmão. Se o celular de um jovem quebrar hoje, ele não consegue ficar sem celular. Parece que a vida dele está aqui. Jovem, escute isso. Sua vida não está aqui, sua vida está na palavra. Sua vida importa. E essa palavra é para fazer vocês crescerem espiritualmente. Pai, por favor. Mãe, por favor. Façam a lição de casa. Para que a gente crie memórias boas, afetivas do Espírito de Deus sobre a nossa casa. Amém? Israel demorou 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. Só que lá eles passaram por muitas coisas. Esses 40 anos foram pontos de murmurações. Que houve um atraso na terra prometida. Sim ou não? Às vezes o atraso da sua promessa está em algumas atitudes suas. Alguma distração nesse caminho da jornada na terra prometida que Deus liberou sobre a tua vida, você tem se distraído. Nós temos parado em alguns lugares para desfrutar de coisas que não foi Deus que colocou. Tem muitos pontos na vida de um crente que precisa ser tratado.
Igreja não é só para levantar a mão e falar, aleluia, glória a Deus. Igreja também é ensino. Essa palavra hoje é de direcionamento para a gente. Você está aqui porque eu amo você. E você está recebendo algo porque eu me importo com você. Amém? Quando Jesus voltar, eu não vou ser cobrado dele pela palavra que eu não preguei. Ele trouxe a palavra e eu estou pregando para você. E essa palavra serve para mim também. E hoje você pode ver que a maioria das distrações dos jovens é influência. Por que eu fui para as drogas? Pai cristão, mãe cristã, um avô que foi cristão a vida toda. Por que eu fui? Meu pai não era grosso, meu pai não era um cara estúpido, não era bêbado, não fazia nada. Isso também não quer dizer nada. Criado na igreja, foi influência. Influenciado pela má companhia, associação errada. A associação errada, meu irmão, nos leva a um precipício, a um buraco. Tem um amigo de infância aqui. Levanta a tua mão, Emerson. Está ali, ó. Conhece minha história toda. Moramos no mesmo prédio, éramos criança. Desde que a gente se conhece por gente, 6 anos de idade, né? Mais ou menos isso. Uma salva de palmas para o Emerson. Te amo, mano. E aí eu pego, por que ele não foi para as drogas? Porque ele não foi influenciado. Não deixou ser influenciado. Mas eu nunca fui um cara mau. Sempre fui um cara do bem. Mas custou um dano para a minha vida. O tempo passou, a terra prometida foi atrasada na minha vida. Prejudiquei o ambiente familiar, mas o meu pai e minha mãe nunca desistiu de mim. Porque receberam palavras proféticas, falaram assim, o Luciano vai ser um pastor, vai ganhar almas, vai ganhar alma para Jesus. A minha mulher falava para o meu avô, né? Meu outro avô que é pastor, que está vivo ainda. Nem sei quanto o Lucas tem de idade. Não, quase 90 não, passou já, está quase 100, acho que está 98. Família vive bem, né, irmão? Ixi, acho que eu vou chegar a 120. Eita. Se eu ficar comendo Big Mac, não. Bom, pelo menos 10 anos a mais eu ganhei. Eu parei de tomar refrigerante. Aí isso já é bom, né? Aleluia. Amém? Então a gente vê aqui a história do povo de Israel nesse período. Eles viveram vários milagres. 40 anos num deserto, irmão. 40 anos de murmurações, distrações. Uma bússola perfeita podia guiar eles. Eles não tinham store, não tinha Facebook, não tinha nada, não tinha rede social, mas tinha associações erradas dentro daquele ambiente, que distraía eles. Mas o Senhor fez com que eles vissem milagres, vivenciassem coisas extraordinárias no meio de um lugar que não tinha recurso. Maná do céu, uma coluna de fogo à noite, uma sombra cobrindo do sol escaldante, um mar se abre, Josué assume agora o legado, e mais milagres acontecem, gerações e gerações assistem. E hoje, a gente não tem nada para mostrar. Se eu fizer uma enquete hoje, o que você tem para apresentar para os seus netos de milagres que foram feitos na sua vida? Só a sua conversão? Não, tem que ter mais coisa, meu irmão. E para ter mais coisa, a gente tem que buscar mais em Deus. Porque Deus vai te usar para marcar a história em vidas de outras pessoas. Se não tem um grande milagre na sua casa, você é um milagre porque você aceitou Jesus, Deus vai te usar para ser um milagre na vida de alguém. É isso, é sobre isso. Você entende? Não é sobre só pregar, é sobre falar, é sobre ganhar, é sobre abraçar, é sobre cuidar de pessoas, é mostrar que aquilo que não tinha mais jeito, você chegou com amor e aquela pessoa entendeu que Jesus é a melhor coisa na vida dela. Aquela pessoa estava prestes a se matar e você chegou naquela hora com um cafezinho na mesa e você tirou agora aquilo, o espírito de morte sai e o espírito de vida entra na vida dela através de um café. Um café. E esse é o momento que a gente começa a ver que nós precisamos marcar uma história na nossa geração. A pergunta é: quanto tempo você consegue ficar sem Bíblia? E
E a outra pergunta é: quanto tempo você fica sem entrar no Instagram? Sem Bíblia nem precisa falar que você já está. Pastor, você está me julgando? Não, é uma realidade, meu irmão. A gente está aqui como adultos, amém? Não é culto de jovens, é culto de adulto. É culto de celebração da família. Vamos trabalhar a família. Vamos blindar a palavra de Deus na família, amém? O diabo está tentando atacar as famílias e está atacando. Quem se antecipa governa. Então, quanto tempo você consegue ficar sem o Instagram? E quanto tempo você consegue ficar sem a Bíblia? Aí, um ponto marcante para a nossa história. Começa agora uma parte maravilhosa na nossa vida, de a gente construir uma marca na nossa geração. Josué 4, do verso 6 e 7, pode pôr, por favor. Abra no 5, por favor. Josué 4, do 5 a 7. Diz assim: E lhes disse: passem diante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Eles servirão de sinal para vocês no futuro. Você vai entender essa passagem. Quando os seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Marcas, histórias. Só que o que acontece em Juízes? O povo esquece. E as pedras? Estavam lá ainda. É que não houve nesses 400 anos uma continuidade no que foi marcado. Eu ia trazer uma pedra para colocar aqui, mas eu ia fazer um negócio bem legal, mas deixa para a próxima. Uma pedra e um celular, para nós identificarmos o que nós estamos construindo, marcando um memorial ou uma distração. O que você tem marcado na sua casa, na sua vida pessoal e espiritual? Memórias, milagres ou distrações? Josué, ele faz isso porque no momento da travessia do Jordão, algo miraculante acontece de novo. Deus coloca algo, um legado sobre a vida dele. Ele assiste Moisés, ele vê o que Moisés faz, ele viu Moisés abrindo o mar, ele assessorou Moisés, ele viu Arão mudando o Deus do povo, construindo um bezerro de ouro. Ele não podia fazer nada. Deus escolhe Josué e fala para Josué: olha, Moisés já foi, agora é contigo, eu serei contigo. Mas ele fala algo assim: ó, eu sou sua bússola, não se desvie desta palavra nem para a direita nem para a esquerda, eu serei contigo. Ele estava dizendo: vai ter distrações, o povo vai tentar tirar você do foco, mas permanece, fica firme. E às vezes a gente recebe uma palavra de direcionamento de Deus, a gente acha que não vai ter Jordão para atravessar. Só que Deus, ele vai fazer um Jordão, mas ele vai criar memórias naquele lugar, meu irmão. Eu quero falar para você, eu e a minha esposa, a minha família, nós passamos vários perreios, mas nos perreios, quando a gente saiu, houve milagres que marcaram memórias. Tem marcas, meu irmão, que vale a pena deixar marcada mesmo e mostrar visivelmente. Porque as marcas, elas levam você a refletir quão foi bom Deus ter feito na tua vida, o que você é hoje. A Bíblia fala que quando Jesus apresenta aos seus discípulos, ele aparece aos discípulos. Tomé fala para ele: mas será que você é mesmo? Ele põe a mão aqui, toca aqui. Jesus estava dizendo: toca, Tomé. As marcas das travas, dos cravos, estavam sobre a marca de Jesus ainda nas mãos. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, o corpo estava totalmente novo. Não existia nenhuma marca, mas uma evidência tinha que ser deixada: a marca das travas nas mãos. Tem marcas na sua vida, meu irmão, que vai sair, mas outras é necessária para marcar memoriais na sua família.
Eu uso hoje a minha história conjugal com a pastora, eu uso hoje, meu irmão, não como dor, mas como uma marca de transformação do que Deus fez nas nossas vidas, uma marca de testemunho. Então toda vez os meus filhos, quando sentam com a gente usa a nossa experiência do passado para transmitir a eles. E meu irmão, você tem que ter experiências de renovação para passar para uma nova geração. Se você não tiver, cria hoje em nome de Jesus. Se você não tem memórias, crie memórias hoje em nome de Jesus, porque esta igreja, ela vai se levantar com um ato profético, e cada dia vai ser um testemunho na sua vida. Mas desliga o modo avião de Deus. Essa noite, se desligue, liga o modo avião para as coisas das distrações, e se conecte com as coisas de Deus. Na nossa casa, na sua casa, vai ter memórias como foto de formatura. Eu não sei se já aconteceu com você, mas na minha casa, na época que eu estava namorando a pastora, minha mãe tem uns álbuns de foto. Quem tem álbum de foto? Aqueles grandão, que chama fotógrafo para tirar, e tem as fotos também de família que tira. Aquelas máquinas de filme mesmo, sabe? Aquela de... Tá voltando, viu, as máquinas de filme? Tá voltando, meu irmão. Tem jovem que não sabe o que é essa máquina de foto. Meu irmão, é real, foto era da hora. Você torcer para não queimar nenhuma. É ou não é? E quando abria na claridade, queimou todo o filme. Não é assim? Na sua casa, na minha casa, eu tenho lá, minha mãe entregou uns álbuns para mim, uns álbuns desse tamanho. Fotos de adolescente, que só Jesus. Parecia um pirulito, meu irmão, só tinha a cabeça. Magro. Já fui magro, viu? É verdade. Foto de criança, só Jesus. Eu não aguentava mais aquele fotógrafo que meu pai contratou na rua lá, onde ele morava em São Caetano. O nome dele eu não esqueço o nome dele, Atelino, olha o nome do cara. Eu nunca vi um moreno, negro, japonês. Ele era. É verdade. E aí ele tinha um olho bem fechadinho assim. Aí ele falava assim: agora você vira pro lado, tá? Agora sim, mais, isso fica, tirou. Uma sessão de foto que era 1 hora, demorava um dia inteiro. Quando a minha mãe falou assim: amanhã a gente vai ter sessão de foto na Atelino, eu chorava. Eu não quero. Mas o Atelino marcou memórias na nossa vida. Mesmo falando para ficar lá, parado, 2 horas para tirar uma foto. Os álbuns criam memórias. Memórias de namoro, memórias de formatura. São memórias que estão visíveis, guardadas, armazenadas dentro da sua casa. Memórias de casamento, fita VHS. Hoje não se filma mais casamento, né? Que triste. Ninguém tem paciência hoje para assistir um filme. Ninguém tem paciência para assistir um vídeo no YouTube que tem 1 hora. Um estudo bíblico. Não tem mais paciência. O Friends hoje é algo que rouba o seu tempo. A dopamina que você recebe é tão viciante, meu irmão, que você não consegue ter acesso a uma informação. Você tem várias, tudo incompleta. A gente tem que tomar cuidado no que a gente tem falado sobre a vida da palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Porque se você não correr para fazer isso, o TikTok e o Instagram vai pregar algo para os seus filhos totalmente fora daquilo que a Bíblia fala. E já tem feito isso. O diabo tem distraído os jovens e até mesmo a gente, pregando informações que a gente até recebe no culto. A gente até recebe as informações bíblicas no culto, mas parece que as informações do Friends é melhor, porque aquele cara é relevante. Mas será que aquele cara, por ser relevante, ele tem uma vida com Deus na casa dele? Às vezes uma pessoa que tem 450 mil seguidores, será que ele tem a mesma vida com Deus que o irmãozinho que tem só 50 pessoas na rede social? Às vezes aquele irmão das 50 seguidores na rede social dele, ele tem uma vida maravilhosa, porque ele não coloca a rede social como prioridade na vida dele, ele coloca Jesus. Os influenciadores, nome difícil de falar, né? Saiu. Os influenciadores hoje, eles gastam mais tempo, porque é um trabalho deles, com isso. Eles trabalham freneticamente com conteúdo, porque existe pessoas viciadas no conteúdo dele, existe pessoas precisando daquilo que ele dá.
E a Bíblia, ela tem tanta coisa que nenhum influenciador consegue dar. Ela tem palavras de renovação para a eternidade. Conteúdos que jamais mudam aquilo que os homens querem, mas aquilo que Deus tem. Vocês estão comigo? E olha só, no calendário judaico existe, algumas pessoas devem conhecer, 7 festas anuais. 7 festas anuais. E todas são memórias afetivas. 7 festas que eles comemoram. A Páscoa, são várias festas que eles comemoram, porque marcaram memórias. Amém? Férias de Pentecoste, momentos proféticos que eles viveram. E a agenda nossa? Marquei aqui. A nossa agenda tem o Black Friday. Porque quando chegar o mês, é mês de outubro? Novembro. Chega o mês de novembro, está todo mundo pesquisando na rede social, porque é uma data marcada. Mas a gente não tem a data do culto da família. O Black Friday é uma vez no ano, o culto da família é todo domingo, mas ninguém quer marcar nada. O mundo cria datas, e a gente já tem um calendário, mas a gente não quer cumprir. Nós temos várias festas, um churrasco, ninguém é proibido de ir, mas o culto da família, deixa para depois, no próximo domingo eu vou. Jesus não precisa do resto, Ele quer ser a primícia, assim como você faz com o dízimo e oferta. Ele não pode ser lembrado no seu dízimo e oferta, ele tem que ser lembrado todos os dias na sua vida. Aí você liga o modo avião para o mundo e desliga para Deus, e agora você está conectado com Ele. Nós viajamos para a Europa para ver o nosso filho lá, e a gente até é engraçado porque o celular não funciona. Você paga um pacote para você usar no Brasil. A gente pagou um pacote lá que é chamado passaporte, e tem que liberar para alguns lugares, algumas regiões, para o seu celular funcionar lá. E aí a gente foi, e ele funcionou lá. E aí teve um jogo da seleção brasileira, um amistoso, não lembro qual jogo. Qual era o jogo, Natan? Cadê o Natan? Está aqui. Hoje você está aqui, caramba. Parabéns, mano. Qual era o jogo do Brasil que estava tendo, que a gente estava tentando conectar lá? Brasil e França? Era isso? A gente estava lá e ia passar um amistoso. E aí, não funciona o sistema do celular para assistir coisas lá. O ID não funciona lá. Você vê que são regiões geográficas que são totalmente distintas. O impedimento de você acessar os canais, o impedimento de você acessar... Jesus, o relógio já está voando, meu Deus do céu. E aí a gente tentando assistir o jogo, a gente tentando conectar o jogo e nada, não funcionava. E eu fazendo um monte de coisa, aí eu falei, Natan, deixa para lá. E a gente, no fim, a gente conseguiu fazer uma conexão lá. Não foi nada ilegal, tá, irmão? Nada ilegal. A gente só invadiu o FBI. Conseguimos assistir. E aí eu lembrei hoje, preparando essa palavra, eu preparei isso. E eu lembrei. Meu irmão, o que a gente vive hoje, na conexão com Deus, é onde a gente estiver, a gente vai ter conexão com Ele. Você não precisa pagar mais nada a mais, você não precisa ativar mais nada a mais, você só precisa estar conectado com Ele 24 horas, onde você andar, Ele vai estar com você. Ele falou para Josué, onde você for, eu estarei com você, sem impedimento, sem desconexão, eu estarei com você. Isso mexeu comigo, porque a gente acha que Deus só vai estar com a gente no momento da dor. Sabia que Deus também quer celebrar com você? Ele não quer só ser lembrado no momento da sua dificuldade, Ele quer fazer parte da sua festa também. Sabia que Ele quer fazer parte do seu sono também? Sabia que Ele quer fazer parte também na hora de você dormir? Ele quer fazer parte também dos jovens na hora do café da manhã, na hora que entra na escola, na hora que ele vai para a faculdade, na hora que você entra no ambiente profissional para trabalhar. Tudo bem, ninguém é crente lá, mas você é. Mas você pode ir para o banheiro como eu fazia, abaixava a tampa do vaso e orava. Meu irmão, eu entrava num ambiente profético, num lugar onde eu trabalhava, e quando tinha as pressões, eu entrava no banheiro, baixava a tampa do vaso, fechava a porta lá, e eu chorava na presença do meu Deus. Sabe por quê? Não é o ambiente que faz Deus, é um Deus que faz o ambiente, meu irmão.
Então tudo isso eu estou trazendo memórias para os meus filhos. Porque no dia que ele tiver uma dificuldade, ele falou: pai, estou passando por isso. Meu filho, isso aí eu já passei. E não são testemunhos somente de histórias que você viveu, mas do que Deus fez na tua vida. Quando Jesus mostra as marcas, ele não mostrou o diploma, não mostrou nada, como Paulo. Paulo, ele era estudado. Ele estudou na escola de Gamaliel. Ele era Saulo. E o nome muda para Paulo por causa do nome, por causa da linguagem, para caracterizar um nome agora mais fácil de pronunciar, trazer para o judaísmo. E Saulo, toda vez que ele falava sobre o espinho na carne, ele estava falando sobre memórias do que ele passou na vida dele, sobre as dores que ele tinha, mas ele tinha as marcas de Cristo sobre a vida dele. Ele não apresenta teologia, ele não apresenta certificado, ele apresenta as marcas que Jesus fez na vida dele. Às vezes a gente quer apresentar marcas, diplomas, certificado do que a gente foi no passado. Para Jesus isso não importa. Você vai usar aqui, lá em cima você não vai usar nada disso. Você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, você precisa se formar. Isso é bom. Nunca é tarde para estudar, viu, irmão? Se você ainda não estudou, vai lá, rala lá. Deus vai te honrar. Amém? A igreja também é elevar você a um nível aí de crescimento profissional também. Seu filho não precisa de um pai perfeito. Seu filho precisa de um pai que reconhece: olha, eu caí, mas Deus me levantou. Que pai perfeito não tem história. Mas um pai que foi levantado por Deus tem testemunho. Uma mãe que cai, um pai que cai, um casal que cai, uma família que passou por um processo. Meu, a gente fracassou, a gente faliu. Eu e a pastora, a gente faliu, irmão. Nós era pequeno, a gente faliu. Não tinha nome para nada. Até o meu nome eu esqueci como era. Não tinha nome para nada. Contando moeda para comprar um pão, chorando. Mas ela falava assim: um dia a gente vai sentar na mesa e a gente vai rir de tudo isso. Hoje a gente ri. A gente ri da cara de Satanás. E a gente pega as memórias e fala assim: ó, a gente já passou por isso. Os filhos passaram para a época das vacas magras, outros começaram a passar e está tudo certo. Mas a gente permaneceu junto, unidos para criar memoriais, memórias. E é ligar um modo avião para o mundo, que as pessoas falam assim: não vai dar em nada, vai acabar, vocês vão falir, vai dar certo. Quantas pessoas viraram as costas para a gente, não acreditaram mais na gente? Quantas pessoas, meu irmão? Vou falar, nem família nossa. Eu amo a minha família. Ninguém da minha família, meu pai até deu, mas ninguém da minha família ofereceu para ser fiador numa casa de aluguel que a gente precisava morar. E eu quero agradecer uma pessoa desta igreja aqui que deu o nome, o Antônio da Márcia. Ele foi fiador de uma casa que a gente morou por 3 anos. Glória a Deus pela sua vida, Antônio, que você fez isso. Deus honrou a nossa vida. Às vezes a sua ajuda não vai vir dentro de casa, vai vir de fora. E está tudo bem, meu irmão. Não vire a cara para essas pessoas que não te ajudaram. Foi essas pessoas que estavam qualificadas para aquele momento. É isso. Você entende? Eu entendo que minha família não ajudou naquela hora porque eles não estavam prontos para isso. Mas existia uma pessoa que Deus colocou. O Antônio foi um cara que marcou memórias na minha vida. É um cara que marcou. A Luzinete e o Isaías marcaram memórias na minha vida. O Nato marcou histórias, memórias na minha vida. Outros irmãos da igreja estão marcando história na minha vida. Alguns pastores estão chegando agora que começaram a marcar histórias na minha vida. Você chegou agora, vocês estão marcando memoriais na minha vida. E está tudo certo, eu quero fazer parte também de memórias na sua vida. E a gente vai avançar, e eu quero marcar uma história na vida desses jovens também. E a gente vai crescer, e a gente vai avançar, e a gente vai ser uma igreja relevante, não num tamanho, mas profético, aleluia. Olha o teu irmão e fala assim, ó, a fé, ela não é genética. Ela é contada. Porque não existe, né, filho que nasce crente. Existe ou não? Não.
Uma coisa muito interessante é que Timóteo era um jovem que não tinha distrações. Tem um livro lá, Em Busca de Timóteo. Era jovem. Era um jovem conectado com Deus. E toda vez que ele pensava em dar uma esmorecida, Paulo chegava nele e falava assim: lembra da tua avó Lloyd, de Eunice, sua mãe. Porque eram mulheres fervorosas que oravam e conectavam com a palavra. Então o jovem, ele tem que ter uma referência de quem é alguém passou na vida deles. A nossa geração, quando estiver vacilando, tem que pensar em alguém. Vai pensar em quem, irmão? O influenciador? A mulher dos perfumes que largou agora o jogador? Também sei, viu? Coitado do bichinho, como vai jogar na Copa agora? Ele vai jogar fedido. Vai jogar os perfumes tudo fora. Que qualquer perfume, memórias, ele vai sentir o cheiro. Ela me deixou. Ele vai andar fedido. Jesus amado, Pai, estão comigo? Diga assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Vai lembrar de quem? A geração vai lembrar de quem? Do vizinho. Porque jovem é assim. Eu sei que tem jovem que vai, porque eu já fui também, viu, irmão? Viu, irmãzinha, irmãozinho? Já fui jovem. Meu pai falava umas coisas para mim, e eu falava assim: mas o pai do meu amigo falou que é assim, assim, assim. Quando eu falava isso, meu irmão, já vinha aquela mão com 5 dedos, tipo slow motion. Toma essa. E aí vinha o dedinho depois: não fala mais isso. Tá bom, pai, tá bom. Até a voz muda, né? Qual é a referência que a gente vai ter? Qual é a referência que a gente vai dar? Hoje o mundo está tão louco, meu irmão, que se você pegar um chinelo hoje para dar no filho, denúncia. A lei ela é tão severa hoje que parece que está sufocando o evangelho. Mas só sufoca se você for engolido pela lei. Você tem que cumprir a lei. Não estou falando para você ser negligente, amém? Uma cintadinha dá para dar na criança? Vai no banheiro. Vamos com a mãe ali. Tá de sapatilha? Melhor ainda. Se tiver de tamanco, pede um chinelo para a irmã. Irmã, você empresta o sapatinho só um minuto? Vai lá. O ruim é que se marcar o número, a marca do sapato no bumbum do nenê, ele vai olhar e vai ficar com raiva da irmã, porque vai lembrar do sapato dela. Vai pro banheiro. A criança, uma vez o Renan, já vou entrar na palavra, rapidinho, tá? Paralela aqui. Estava começando a namorar com a pastora. O Renan fez um escarcéu no shopping SP Market, lá em Interlagos. E o William sentado comigo assim: ai, meu irmão é fogo, viu? Só dá trabalho para meu irmão. E o Renan se jogando no chão: ai, eu quero a bexiga de balão, não sei o quê. Sabe aqueles balão de gás hélio? Era um balão feio. Feio, meu irmão, feio, mas feio. Tava faltando gás nele, que o bicho estava assim, ó. Ele queria. E ele se estribuchando, fazendo um show, um espetáculo. Só quase pegar a garrafinha de água lá. Vamos lá, gente, que nem na Praça da Sé. Vem, gente, cola aí, que tem uma apresentação aqui. Aí, a pastora falou: só um minutinho. Catou esse menino e levou no banheiro. E ele lá. E eu lá, assustado, né? Jesus, esse moleque vai ter uma crise. Daqui a pouco, 10 minutos, sai uma criança do banheiro, que era a outra. Sorrindo. Tá bom, mamãe. O que ela deu? Bala da felicidade? Nada, meu irmão. Fala aí, meu amor, o que foi? Um tapinha. Foi. Entrou na baia lá, ela contou pra mim, entrou na baia lá,
baixou a calcinha do jovem lá, cuequinha, bumbum branquinho, tome! Saiu outra criança. Hoje, a gente não tomar cuidado, o filho manda. Filhos, obedeça os seus pais. Honre teu pai e tua mãe para que seus dias na terra se prolonguem e tudo vá bem. Pai, mãe, não desperte ira aos seus filhos. Sejam pacientes. Sábia no falar, mas corrija. Vara, eu tinha uma varinha. Quem já usou varinha? Eu tinha varinha, irmão. Era um gaio que tinha assim, desse tamanho assim. Aí eu colocava em cima da geladeira. Mas não batia, era só para fazer medo mesmo. O Natan pegava a cadeira, subia na cadeira, pegava lá e quebrava. E eu não achava a vara. Eu falei, cadê a vara? E ele ficava quieto lá. Aí eu ia lá, pegava outra e deixava lá. A bicha pegava verde e a bicha ficava seca. Tanto tempo que foi na geladeira. Toda vez que ele fazia alguma coisa, virava as cotas, ele ia lá e subia na geladeira. Pegava e quebrava a vara. Ah, é? Deixa ele. Aí a última vez eu fui esconder em outro lugar. Quando ele foi lá, eu peguei ele em cima da cadeira. Pequenininho. Só dei uma atrás. Tum, ele... Sabe aquele choro que não sai? A criança vira assim, ó. Aí eu fiquei com medo. Eu falei, chora, menina. E, Nunca mais pegou vara. Nem gosta de árvore mais. O que nós estamos ministrando para os nossos filhos? A geração de Josué marcou memórias. Represar um Jordão, parar as águas para uma geração passar. Eles não só viram, mas eles vivenciaram. E a nova geração que vinha, o memorial estava lá, irmão, ele cumpriu o que tinha que ser feito. Estava lá. O papel era de quem ia continuar com as memórias. O papel é nosso. Eu não posso responsabilizar o meu fracasso hoje pelo passado que eu carreguei. Tem gente que não dá e não consegue viver melhor, não consegue se dar bem na vida, culpa o passado, a criação, culpa a igreja passada, culpa o ambiente profissional, o relacionamento antigo, culpa todo mundo. Já foi, essa estação já acabou. Deixa eu liberar algo para você. Aquela estação do passado na sua vida acabou. A que te trouxe dor já foi. Se você é uma nova criatura em Cristo agora, você já atravessou o Jordão, começa uma nova história, cria memórias novas. Pega as marcas do passado como um testemunho de vitória. De novo eu vou falar, pega as marcas do passado e use como testemunho de vitória. Salmo 145, 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Está aí? Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma coisa que eu falei há muitos anos atrás nessa igreja: tem coisas que não aconteceram na minha vida, mas está acontecendo na vida dos meus filhos. Tem coisas que não aconteceram na vida de Abraão, mas aconteceu na vida de Isaac. Tem coisas que não aconteceram quando Jesus estava lá, mas aconteceram nos Atos dos Apóstolos. Tem coisas que não vai acontecer na sua vida esse mês ou ano que vem, mas vai acontecer na sua geração, e está tudo certo. Está tudo certo. Hoje, um jovem sabe tudo sobre coisas de rede social, mas não sabe qual é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não conhece. A Bíblia hoje na nossa casa só é aberta um dia de culto. Ou ela está aberta num... Meu pai tinha uma Bíblia gigante lá, ficava aberta lá, Salmo 91, Salmo 23. E você acha que a Bíblia aberta na sua casa vai expulsar o demônio?
Ele vai parar e vai ler lá. Isso aí eu conheço. Ele conhece mais a palavra do que você. A única diferença é que ele não consegue obedecer, mas você pode. E quando você obedece a palavra, até ele fica endemoniado. Sabe, irmão, é tempo de construir memoriais, desconectar dos mundos de distrações e a gente se conectar com Deus hoje. Eu não sei como está o seu coração, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer algo muito grande na sua vida hoje. O mundo está com uma amnésia constante. Esquece de quem Deus foi. Esquece de milagres. A gente tem falado isso, eu e a pastora. Porque pastor, irmão, ele lembra de tudo que foi falado. Boa parte, pelo menos, né? A gente sabe de tudo que a gente já fez de bom para as pessoas. De que Deus liberou através de nós na vida de alguém. De quanto a gente ajudou uma pessoa, um casal, famílias. Quanto ajudou? A gente construiu memórias juntos. Mas essas pessoas, elas esquecem. E está tudo bem. Porque não fui eu na minha força, foi Deus que me usou para isso. Foi Deus que usou ela para isso. E esses dias a gente está falando assim, nossa, a gente às vezes vê, a rede social a gente vê, a gente fez isso, a gente construiu isso, a gente fez aquilo. Quão bom ver as pessoas desse jeito. O pastor também é cupido, né Emerson? A gente constrói memórias, mas parece que as pessoas esquecem. Esquece de quanto a gente foi importante para a vida delas. Você pode até esquecer de quanto eu sou importante para você, mas eu quero pedir algo muito especial para todos vocês. Nunca esqueça quem Jesus é para a tua vida. Você pode esquecer de mim, irmão, daqui a alguns anos. Você pode sair da igreja amanhã, mas não esqueça de Jesus nunca. Não faça isso. Não esqueça o nosso Jesus. Foi Ele que morreu por você, não fui eu. Eu estou aqui de passagem, porque somos cidadão do céu. E aí, está conectado? Você vai deixar o modo avião ligado em Deus? Ou você vai deixar o modo ligado, avião, para o mundo de distração? Fique de pé, por favor. Quero que você coloque a mão no teu coração agora. E vai falando com Deus aonde você falhou na sua jornada cristã. O que você poderia ter feito lá atrás e você não fez por alguma distração. E o que você pode melhorar hoje. Malaquias 4:6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Isso é uma verdade que vai acontecer nos tempos vindouros. Começa hoje em nome de Jesus. O diabo, ele não quer fazer você ateu, ele só quer fazer você e eu ser esquecidos daquilo que Deus fez na nossa vida. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Deixa ele tocar sobre a sua vida. Deixa ele falar no teu interior. Aos casais, aos jovens, aos solteiros, os mais velhos, os mais novos. Deixa ele falar com você. Quais são as memórias que te trazem dor? O que tem roubado a sua conexão com Deus? Aonde é? O que tem saqueado o seu tempo com o Senhor? Jesus está com saudade de adoradores. Não existe mais uma igreja como era antigamente. Uma igreja conectada no amor. Mas eu acredito que vai acontecer hoje de novo. Um novo avivamento chegando sobre a igreja no Brasil e no mundo. Um amor genuíno, não por movimento, mas por entrega, de desejo de estar com Ele. Fale com Ele agora. Entregue. Se renda. Fale com Ele. Faça a sua oração racional. Diga o quanto você o ama, o quanto você deseja Ele. Se você quiser vir orar aqui na frente, pode vir aqui.
se ajoelhar aqui no púlpito, aqui na frente. Se renda a Ele. Esse momento é um momento de entrega. A gente precisa disso. Oh, Pai, ouve os corações. Ouve pessoas, Pai. Ouve filhos. Senhor, não está sendo suficiente, Pai. Oh, Senhor maravilhoso. Jesus quer acessar o seu coração agora. Deixa Ele acessar o seu coração. Abra Ele, abra Ele, abra Ele. Tem dores aí que está impedindo você de viver melhor. Abra. Tem um momento de adoração com Ele, de entrega, de intimidade. Faça isso agora. Você é tão importante para Ele. Você, jovem, se você deseja ser afogueado pelo Espírito, você acha que precisa mais desse fortalecimento, eu quero orar pela sua vida. Você, meu jovem, vem aqui na frente. Quero orar pela tua vida. Só os jovens, adolescentes aqui, por favor. Adolescentes que querem crescer espiritualmente, avançar na palavra. Oh, Raio Rushi Kurumácia. Broi Heroso Krosharabas. Tem uma música que mexe muito comigo, mexe muito com a igreja. É uma adoração que fala verdadeiramente o quanto a gente está entregando a Deus. Eu quero que a igreja fique conectada nisso. Se vocês estão aqui na frente e entendem o que Deus falou, a partir de hoje, vocês vão ter que tomar decisões diferentes na vida de vocês. O mundo de distrações vai ficar fraco pelo que Deus vai fazer na vida de vocês hoje.
teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Nada além de ti, Deus. Não queremos nada além de ti, Deus. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, Levante suas mãos. A partir de hoje, eu declaro sobre a sua casa que não haverá mais distrações. Não seja influenciado pelos fatores externos, meu irmão, minha irmã. O seu calendário tem muitas datas lá, comemorativas. Mas a única data que não existe comemoração, marcado um dia específico, é de intimidade com Deus. Porque isso faz parte da nossa vida, nosso estilo de vida é diário. É diário. É diário. Não entre mais no modo avião com Deus. Por favor, não faça isso. Hoje, o seu coração precisa estar conectado com o Senhor.
O seu coração precisa estar conectado com o Senhor. A palavra de eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela é uma verdade, sim. Sua casa já vai servir ao Senhor, sim. Em nome de Jesus. Você pode não ver a pessoa do teu lado, mas você vai declarar essa pessoa do teu lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Dá um aleluia bem alto. Dá uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Receba essa palavra no teu coração. Sua semana já é abençoada. Ela não vai ser, ela já é. Fé fala, né, irmão? Fé fala. Você já é uma bênção. Você é uma bênção. Sua casa é uma bênção. O que tem pregado, o que as pessoas têm pregado a respeito do seu lar, que a sua casa é um fracasso, que a sua vida é um fracasso, são pessoas falando. Aí quando tiver dúvida, vai na Bíblia, vê o que a Bíblia vai falar a respeito da sua vida. Tá tudo certo. Existe um pastor americano, não lembro qual é o nome dele, e ele falava assim: quando você tiver dúvida de alguma coisa, duvide dela, com certeza ela vai deixar de existir. Amém? Então, quero que você pegue essa palavra no teu coração, no teu espírito. Tudo já deu certo. Tudo já deu certo. Você é maravilhoso, é maravilhosa. Em nome de Jesus, eu amo vocês, de verdade. Coração de dorama para vocês. É assim, né? Nem sei fazer isso aí. É assim. É isso aí. Faz coração de dorama pro irmão. Fala assim: dorama não, coração de Jesus para você. Ó. Fala para ele: é coração de Jesus. Dorama não merece não. Aleluia, amém. Dê uma salva de palmas bem calorosa. Glória a Deus. Amém. Casais, vai ter o A2 no mês que vem, liberado para casais que estão casados há 120 anos. Alguns entenderam, né? Casado há 120 anos, até falei para um amigo aqui. Jovens namorados, noivos que têm intenção de casar. Se for aventura, nem cola. Pega a mochila e vai subir o pico. Crente não namora, meu irmão. Crente namora para casar. É ou não é? Ninguém tá curtindo vida, não. A gente tem que curtir, a gente tem que aliançar pra gente envelhecer do lado da pessoa, né? É ou não é? Glória a Deus. Então, você que tem pretensão de casar, jovens namorados, noivos, casados. Pastor, ainda não, eu estou vivendo com a minha esposa há 30 anos, mas não sou casado. Vem. Vai casar. Vem que vai casar. Vou trazer um juiz de paz na hora. Brincadeira. Amém? Então venha. Pode vir. Eu estou amaziado. Vem. A gente vai trazendo a palavra. Você vai entender o porquê que você tem que casar. E a gente vai contar um pouco das nossas experiências, algumas novas que a gente tem aí. Falar um pouco sobre palavra, sobre administração, comunicação, muitas coisas boas para você, casal. Tivemos o A2 Light ontem. Tô sabendo que foi top, bênção, né? Comeram bastante, né? Tô sabendo. Tô quase indo lá tirar a barba e ir lá frequentar lá. Se consigo me camuflar, pintar o cabelo. Mas é bênção, amém? Logo já vai começar também as reuniões, que vai ter também como do A2 Light para os casados mais velhos, amém? Que são casados tempo de casa, mais tempo, né? Casados, já com idade um pouco mais avançada. Vai ter para vocês também, amém? Então vai ser bom, vai ser maravilhoso. E quem tem pretensão de ter namorado, namorada, tem os jovens. E os jovens vai já começar a encaminhar você para orar para o pretendente ou a pretendente chegar. Amém? Então, meu irmão, rede social, Tinder, né? Sei lá o nome dessas paradas aí. De relacionamento. Foge que é de Satanás. É sério, irmão. A mulher vai postar uma foto lá, você vai lá, na hora de encontrar lá, meu irmão, vai estar uma irmã lá que não... Entendeu? Você vai... Não é você. É a foto da minha prima.
Ou você vai lá, se encanta com o rapaz que está lá na foto, o cara está de olho azul, malhado. Quando o cara está malhado na foto, foge. Ele tirou de algum perfil, de algum lugar, principalmente de revista de surf. Aí na hora que vai encontrar, vai chegar lá o cara lá com a camisa de deputado, camisa comida de traça, barbudo. Não é o cara. Agora, na igreja, é isso. No meio cristão é a realidade. Às vezes é uma conexão com alguém. Não tenha pressa de arrumar o seu pretendente, ou o pretendente a pretendente. Ora a Deus. Enquanto não aparece, cresce no Espírito. Jesus está com você agora. Tem jovens que não precisam ter alguém agora. Agora é a hora de crescer. Agora é hora de estudar, é hora de avançar, é hora de amadurecer, conquistar, né? Compra uma casa, compra um carro, uma moto, sei lá, faz alguma coisa. Não busca namorado agora não. Nem namorado. Fique em paz. Cola com os velhos. Cola com os velhos. Vem ser velho com a gente. Amém? E tá tudo bem, irmão. O tempo vai chegar. Mas o A2 vai ser bom para vocês. Amém? Glória a Deus. Julho nós teremos o mês do aniversário da nossa igreja. 11 anos. Eita glória, 11 anos. Amém? Vai ser um tempo maravilhoso. E sabe quem vai vir ministrar? Pastor Douglas e a pastora Fernanda vai estar aqui com a gente. Primeira vez que eles vão pregar no aniversário da igreja. Quem não sabe, o pastor Douglas e a pastora Fernanda é os nossos pastores da nossa igreja lá dos Estados Unidos. Eles vão vir da Califórnia, já compraram passagem, já estão vindo para cá para celebrar. Então a gente vai sugar bastante deles, colocar bastante atividade para eles aí, para eles trabalharem junto aí. A gente vai fazer a 4 mãos aí, né? Vai ser maravilhoso. Então, meu irmão, fique conectado. Vai ter bastante coisa, bastante atividade. Amém? Pastor, vai ter festa da roça esse ano? Não vai ter festa da roça. Amém? Faltou coro. A gente fez uma avaliação de alguns anos para cá. Não vai ter festa da roça, mas vai ter o dia do Family Day, que é o dia de família. Amém? Na época de férias, vai ser maravilhoso. Então, o povo da igreja está se mobilizando, preparando algo aí. E vai ser maravilhoso para todo mundo estar junto. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Feche seus olhos, Pai, obrigado por este culto maravilhoso. Nos leve debaixo da Tua graça, do Teu poder. Nos conduza, Pai, numa maravilhosa semana de vitória e de testemunhos. Em nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todos sempre. A igreja diz, a igreja diz, a igreja diz. Dê uma salva de palmas. Vão em paz, amo vocês e até semana que vem.